Olá, aqui é o Ricardo Piovan e eu quero mostrar para você nesse vídeo as etapas que de repente você precisa seguir para começar a mensurar resultado de treinamento de liderança. Porque eu não sei se você já pensou nisso ou já teve esse problema. A gente vai lá, gasta um caminhão de dinheiro para dar treinamento para os nossos líderes, aí dá um treinamento de 8 horas, 16 horas, 24 horas, e quando acaba o treinamento, todo mundo preenche aquela ficha de reação, né? A ficha de avaliação do treinamento. Nossa, que treinamento fantástico, mudou minha vida. Mas sempre fica a dúvida, será que a pessoa está aplicando os conhecimentos adquiridos durante o treinamento? Né? O líder lá, onde você gastou um dinheiro para desenvolver, ele realmente está fazendo aquilo que ele aprendeu? Então, por isso que é importante a gente mensurar. Nós precisamos mensurar como que esse líder está. Aí depois a gente dá o treinamento e aí depois a gente mensura de novo para ver o quanto ele está aplicando no dia a dia. Então é isso que eu quero te mostrar na sua vida, nesse vídeo. Todas as etapas que você precisa ter para você fazer essa mensuração e verificar se realmente as pessoas estão colocando tudo em prática. Então vamos lá para o meu computador, que agora eu vou te explicar com detalhes como é que tudo isso funciona. Bom, vamos lá. A gente chama esse programa de programa Liderar, né? Não é simplesmente um treinamento, ele é um programa de desenvolvimento que dura aí entre 5 e 6 meses, dependendo, obviamente, do número de pessoas. E o conceito que a gente utiliza nesse programa é um conceito dos 3 Fs de John Maxwell. John Maxwell, para mim, um dos maiores desenvolvedores de líderes do mundo, escreveu mais de 60 livros sobre o tema. Ele costuma dizer o seguinte, para você desenvolver um líder, você tem que trabalhar 3 Fs com ele. O primeiro F é o feedback. Você tem que dar muito feedback para ele no que ele é bom e no que ele não é bom. Tem que dar muito feedback naqueles comportamentos positivos que ele tem, mas nos seus gaps também. E vocês vão ver, daqui a pouco eu vou começar a explicar cada parte do programa, que existe uma parte que é do feedback, ele receber informações, principalmente da parte comportamental dele. E logo depois do feedback, precisa do segundo F, que é o fundamento. E aí é o treinamento em si. Então, agora vamos dar um treinamento falando para ele, ó, faça isso, não faça aquilo, veja isso, veja aquilo. É o que normalmente as empresas acabam fazendo. Então, existem alguns líderes que quando você trabalha esses 2 Fs, eles já começam a mudar os seus comportamentos e eles começam a aplicar o fundamento, que é o treinamento. Mas, infelizmente, alguns deles não. Eles precisam do terceiro F. E o terceiro F é uma fricção. Do inglês para o português veio um pouco forte essa palavra, mas é um acompanhamento. É alguém cobrando, entre aspas ou sem aspas mesmo, cobrando a mudança do comportamento e a aplicação do fundamento. De novo, algumas pessoas fazem isso aqui sozinhas, não precisam dessa cobrança, desse acompanhamento. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas precisam do terceiro F, que é a fricção. Esse programa ele é desenvolvido hoje na Ambev, na Johnson, TDK, HCOR, a Ecomon, da Vivo, várias organizações a gente já aplica em grandes empresas e médias empresas também. Não fique, nossa, que grandes empresas. Em médias empresas a gente aplica, porque médias empresas precisam da liderança para fazê-la crescer cada vez mais. Então, deixa eu te explicar cada uma das etapas do programa, para você ver cada um dos Fs. A primeira etapa, a gente chama de etapa 0, uma palestra de sensibilização. Então a gente senta com os líderes, né, ou presencialmente, ou de uma forma online, e a gente explica o programa para ele. Então basicamente a gente explica para o líder isso que eu estou explicando para você agora. A gente deixa muito claro, sabe, com muita transparência, o que vai acontecer em cada uma das etapas. E é uma palestra muito interessante que ela sensibiliza o líder a entrar de cabeça, né? Porque a gente precisa muito dele para fazer a mudança do comportamento e a aplicação dos conceitos. E aí a primeira etapa é ele responder 2 instrumentos comportamentais. Um instrumento chamado estilo de liderança e o outro da teoria DISC. Esse da teoria DISC pode ser um outro instrumento comportamental. Em algumas empresas que nós vamos, assim, Ricardo, a gente não usa o DISC, a gente usa o MBTI, a gente usa o Quantum. Não tem problema, a gente usa a ferramenta que você usar. Se você não usa nenhuma ferramenta, a gente sugere utilizar o DISC.
E o estilo de liderança vai sair esse resultado. Então, o líder vai responder um questionário pela internet, uma ferramenta totalmente informatizada. Ele vai responder um questionário e cada um dos seus liderados também irá responder um questionário. E aí vai sair esse resultado, né? O que está em cinza é o que o líder acha dele, são as respostas dele. O que está em laranja é o que o liderado respondeu, o que os liderados acham da liderança dele. E você concorda comigo que é mais importante o que o liderado acha do que o que exatamente o líder acha? Porque muitas vezes a gente não percebe as nossas limitações, né? Mas os nossos liderados, eles percebem. Então, por exemplo, 8 estilos de liderança. E aqui vai mostrar como que ele lidera. Então, provavelmente, de cara, a gente já vê um gap aqui nesse líder, né? Ele não é um líder coaching, ele não é um líder desenvolvedor. Porque se ele fosse um líder coach, um líder que se preocupasse em desenvolver a sua equipe, ele tinha isso aqui 65, a 65. 65 para cima, esse líder é um coach. Ele é um líder que aplica feedback com constância, ele dá desafio para a equipe, desenvolvendo a equipe, ele estimula as pessoas a se desenvolverem. Só que nesse caso falaram que ele é 38. Ele provavelmente faz muito pouco tudo isso que a gente está falando. Esse é um gap do líder. E esse instrumento ele vai ser a base para o líder montar plano de ação para ele resolver esse problema. Você vê um outro problema muito sério que dá para analisar aqui, né? É o laissez-faire. Laissez-faire é uma palavra em francês que quer dizer deixa aí. Ele está deixando, ele não está liderando. Até 25 de laissez-faire é comum, é normal. O líder não consegue estar 100% do tempo com seus liderados, mas ele está com o dobro do tolerável, 51. Então, provavelmente, esse líder ele vai ter que baixar o laissez-faire e ele vai ter que subir o coaching. Partes positivas dele, tá? Ele é um líder equilibrado emocionalmente. Né? Existe um equilíbrio no autoritário e no afetivo. Mas tem líderes que a gente pega que o autoritário dele é lá em cima e o afetivo dele é aqui embaixo. Ele é um líder que trabalha muito na emoção da raiva. E aí ele cria muito descontentamento na equipe, muita desmotivação na equipe. O que é motivação? É ter prazer e não sofrer. Um líder exageradamente autoritário, ele causa muito sofrimento na equipe, a equipe fica desmotivada. Tem líderes que é o contrário, né? O autoritário dele é muito baixo e o afetivo é muito alto. Líderes que são exageradamente afetivos, eles costumam ter equipes incompetentes. Por quê? Porque ele não dá feedback de desenvolvimento. O vulgo feedback negativo, né? É que no meu treinamento eu não falo feedback negativo, eu falo feedback de desenvolvimento. O cara errou, o liderado errou, nós vamos desenvolver essa pessoa. Mas o líder afetivo, ele é bom para dar feedback positivo. Ele reconhece as pessoas quando elas fazem coisas boas, mas ele não dá feedback de desenvolvimento. O meu liderado vai ficar chateado e tal. Então você vê, esses dois, eles têm que estar em equilíbrio. O que é o ideal? É que eles estejam entre 30 e 60. Se ambos estiverem entre 30 e 60, esse líder tem equilíbrio emocional. Você vê, passou aqui, deixa eu voltar. Esse líder, o líder que é exageradamente afetivo, ele trabalha muito no medo. Ele não sabe lidar muito com o medo, né? E aí precisamos acertar isso daí. Um outro ponto positivo desse líder é que ele é um líder visionário. Isso é coisa boa. O que é o visionário? É o líder que sempre se preocupa em fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade. Ele está sempre preocupado com a melhoria contínua. E isso é uma coisa que nós trabalhamos muito no treinamento. Um líder, ele sempre tem que buscar novas formas de fazer as coisas. E esse líder, ele é muito visionário, ele tem isso. Mas tem líderes que têm baixíssimo esse ponto. Ele não trabalha melhoria contínua, ele não trabalha inovação, ele não se preocupa em fazer melhor. Precisamos trabalhar isso daqui. O estilo diretivo, modelador e participativo, ele depende muito do nível de maturidade da equipe. Por exemplo, se a minha equipe tem uma maturidade muito baixa, a melhor forma de liderar eles é usar um estilo modelador. Porque o estilo modelador, ele mostra o passo a passo de como a pessoa tem que fazer. E é muito bom para ser usado quando eu tenho um liderado ou vários liderados com um nível de maturidade baixa.
O diretivo, ele já é para liderado de nível de maturidade alta. Ele já sabe fazer. Eu simplesmente dou a direção. Eu não pergunto como ele vai fazer e eu não digo como ele vai fazer. Eu dou a direção, estabeleço o prazo e falo vai. E acompanho, obviamente, com conversas regulares. Mas eu não pergunto como e eu não falo como. Maturidade alta. Mas é incrível, apesar de ser óbvio isso que eu estou falando, né, e você que está me ouvindo sabe disso, né, mas os líderes, eles invertem tudo isso. Às vezes um líder é muito modelador e ele modela as pessoas de maturidade alta. Imagina uma pessoa que sabe fazer atividade, tem uma maturidade muito alta, você vai lá e fica falando como ele tem que fazer, o passo a passo. Ele fica desmotivado. E tem líder que erra muito nisso. O contrário, né, o diretivo, tem líder que ele usa muito diretivo com maturidade baixa. Imagina eu chegar para um liderado que tem baixa maturidade, baixo conhecimento, e eu falar para ele, ó, vai, até sexta tem que estar pronto. Meu não vai ficar pronto, ele não sabe fazer, o melhor estilo é o modelador. E o participativo, que você sabe que é pedir a colaboração da equipe. Então, os liderados irão responder e o líder irá responder, e sairá esse gráfico. E a gente vai usar isso daqui mais tarde, tá? Eu vou continuar aqui. E o DISC também, o DISC eu não vou entrar em detalhes, porque a maioria das pessoas já sabem, né? Por exemplo, esse líder aqui, a gente vê claramente, ele é uma pessoa com muito foco no resultado, ó, tem um D alto e um C alto, inclusive um resultado com extrema qualidade, e isso é muito bom. Só que ele não tem foco em pessoas, né? O I e o S é mais relacionamento. Esse cara, ele é um trator, né? Provavelmente essa pessoa teria um autoritário muito alto, né? Porque a parte do afetivo ele é mais aqui. Mas isso, né, você já deve conhecer bastante. Então vamos lá, fizemos a palestra de sensibilização, o líder e os liderados responderam os estilos e o DISC. Próxima etapa, o treinamento. Agora nós vamos dar o treinamento. Agora é o segundo F, que é o F do fundamento. E os treinamentos, obviamente, que a gente vai analisar os gaps, você vai falar para a gente os gaps da sua equipe, e a gente vai montar um treinamento bem customizado para a sua empresa. Só que uma coisa que a gente percebe é que normalmente as empresas precisam trabalhar esses 3 pilares aí. O pilar número 1, né, é estratégia vencedora. É aquele estilo visionário. Um líder tem que sempre se preocupar em fazer mais rápido, mais barato, com mais qualidade. E durante o treinamento, eu ensino para as pessoas 3 estratégias, 3 formas de ele criticar o processo, criticar o procedimento, criticar o produto. Sempre é possível fazer mais. Então nós vamos trabalhar bastante essa parte da inovação. E no treinamento nós ensinamos coisas muito práticas para ele fazer. Agora, não adianta nada eu ter uma estratégia super vencedora, mas eu falho nesse pilar aqui, ó, que é uma equipe motivada, uma equipe engajada, uma equipe muito afim de fazer o que tem que ser feito. Não adianta nada eu ter uma estratégia vencedora, mas a minha equipe não é motivada e engajada. E aqui, né, vai ser explicado para ele 7 estratégias motivacionais. 7 coisas que o líder pode fazer para as pessoas terem mais vontade de executar as coisas. Né? A gente sabe que a motivação é algo individual, cada um deveria cuidar da sua, mas infelizmente a maioria das pessoas não tem inteligência emocional, elas não cuidam da sua motivação. Então aí é onde o líder entra e ele trabalha esses aspectos. E são coisas tão simples para o líder fazer, e aqui a gente vai ensinar cada uma dessas estratégias. Agora, não adianta nada ter uma equipe, uma estratégia altamente vencedora, uma equipe altamente motivada, engajada, se a minha equipe não é competente. Então o líder tem que trabalhar a competência da equipe, tanto a competência técnica como comportamental. Hoje o líder tem que ser coach, tem que ser desenvolvedor. Nós vivemos num momento no Brasil chamado apagão de talentos. Há uma grande chance de eu não ter pessoas talentosas na minha equipe. Então o líder vai lá e ele trabalha algumas estratégias coaches. E aqui eu vou ensinar 3 estratégias para ele de como elevar a competência do seu liderado. O líder coach é assim, o jogo está jogando e ele está desenvolvendo as pessoas. Então são 3 estratégias muito simples para ele trabalhar a evolução das pessoas.
Quando um líder trabalha esses 3 pontos aqui intensamente, o que acontece? Ele consegue persuadir e influenciar as pessoas com mais facilidade. John Maxwell, ele fala uma coisa muito interessante, ele diz assim, liderar é influenciar, nada menos e nada mais. É eu ter uma ideia, ou eu construir uma ideia com a minha equipe, e aí eu começo a conversar com eles, eu consigo persuadir, influenciar eles a executar aquela estratégia campeã. E tem líderes que são muito bons de persuasão e influência, outros nem tanto. E é uma persuasão, uma influência voltada ao bem comum. Ganha o liderado, ganha o eu líder e ganha a minha corporação. Porque senão vira manipulação. Se eu manipular o meu liderado, eu vou manipular ele 1, 2 vezes, depois eu não vou conseguir manipular mais. Aqui é uma persuasão, uma influência voltada ao bem comum. E uma coisa muito importante, o que vai impedir o líder de fazer essas coisas? É a parte comportamental e a inteligência emocional dele. Então, antes de a gente explicar esses pontos aqui para o líder, de como ele liderar os seus liderados, a gente trabalha a parte comportamental. Aí é onde entra o DISC. A gente trabalha a inteligência emocional. Isso é uma coisa que eu falo muito nos treinamentos, sabe? As pessoas, antes de liderar outras pessoas, lidere a si mesmo. Então, vamos trabalhar com esse líder para ele liderar a si mesmo. Tá? E aí depois a gente vai na parte dos liderados. Então, etapa 0, sensibilização. 1, responder. 2, fazer o treinamento, 16 horas. Etapa número 3, devolutiva. Aí um coach vai sentar com o líder e vai fazer uma devolutiva dos estilos de liderança e do DISC. Então, o coach vai sentar com esse líder, Deixa eu te mostrar aqui. Ele vai sentar com esse líder, deixa eu voltar. E ele vai mostrar o instrumento de estilo de liderança para ele. E ele vai mostrar, falar para ele, isso é individual, tá, pessoal? Vai sentar individualmente com cada um dos líderes. E vai mostrar para ele a parte positiva dele, olha lá, equilíbrio emocional, pensar em coisas de inovação, mas vai mostrar as deficiências também. Então, ele vai fazer uma devolutiva. Então, tanto vai fazer a devolutiva dos estilos de liderança, como do DISC também. E aí é que começa a ser um diferencial muito interessante. Serão estabelecidas metas. Isso mesmo. Porque lá no treinamento foi explicado cada um desses estilos para ele. Então, serão estabelecidas metas. Em comum, tá? Tanto o coach como o líder vão conversar e eles vão fechar uma meta. Provavelmente a meta dessa pessoa aqui, desse líder, é o seguinte. No final do programa, porque no final do programa vai responder isso de novo. Os liderados respondem de novo e ele responde de novo. Então qual que é a meta dele? No final do programa, o coaching dele que estava 38 tem que chegar a 65. O laissez-faire dele que está 51 tem que chegar a 25. Isso que é a parte interessante do programa. São estabelecidos metas, objetivos. E é interessante que o líder ele fica preocupado. Fala assim, poxa, eu preciso mostrar que eu avancei. Porque no final nós vamos apresentar os resultados para o RH, vamos apresentar os resultados para a diretoria. Quer dizer, ele precisa se desenvolver. Então, é trabalhado a devolutiva, ok? E estabelecimento de metas. Etapa número 4, 5 sessões de coaching. Então, o coach vai sentar com o líder, e o que é feito nessa sessão de coaching? São criados planos de ação que o líder vai ter que executar para subir ou descer aqueles 2 estilos que ele escolheu lá na etapa da devolutiva. Então, por exemplo, aquele nosso exemplo, o que você, líder, vai fazer, baseado no que você aprendeu no treinamento, para subir o seu coach de 38 para 65? O que você vai fazer efetivamente para baixar o seu laissez-faire de 51 para 25? Obviamente que o coaching colabora com o plano de ação, mas no treinamento o líder já sabe tudo isso daí. Então são 5 sessões de coaching para montar plano de ação e cobrar a execução do plano de ação.
Então, na primeira sessão, monta plano de ação, na segunda sessão, cobra. Fez, deu certo, vamos elaborar outro plano de ação. Terceira sessão, cobra. Fez, deu certo, vamos elaborar vamos puxar um pouquinho mais o elástico. Outra, e vai às 5 sessões. Você percebeu que essas 5 sessões é a fricção, é o acompanhamento, é a cobrança. Vamos colocar isso em prática? E aí, como o líder vai colocando em prática, ele vai ganhando conexão neural nisso, ele vai aprendendo a fazer isso e ele vai começando a repetir. Uma coisa interessante aqui a gente faz essas 5 sessões de coaching de uma forma individual ou em grupo. Às vezes algumas empresas não têm um budget muito alto para fazer um trabalho de desenvolvimento de líderes, então a gente reúne 3 líderes que têm os mesmos gaps, 3 líderes que têm o gap no coaching e no laissez-faire. E aí fica 1h30 o coach com esse pessoal elaborando o plano de ação. E é até interessante porque um ouve a dificuldade do outro, um ouve o plano de ação do outro e os planos de ações vão ficando cada vez mais eficientes. Então essas 5 sessões de coaching, ela pode ser individual ou ela pode ser em grupo com os mesmos gaps. Etapa número 5. Essa etapa número 5, ela acontece em paralelo a partir da etapa 2, tá? São treinamentos presenciais ou online para os liderados. Olha que interessante, estamos trabalhando com o líder, mas vamos trabalhar com o liderado também. Ricardo, eu não posso ficar colocando os liderados para fazer treinamento presencial, não tem importância. Vamos fazer um treinamento online. Então, nós temos um treinamento aqui chamado Alta Performance Profissional, que tem várias aulas sobre vários pontos. Então a gente analisa com você qual que é o maior gap do pessoal. O pessoal não tem resiliência, então vamos liberar a aula de resiliência. O pessoal não sabe administrar o tempo, vamos administrar o tempo. O pessoal não recebe bem feedback, vamos fazer uma aula sobre... Tudo isso aqui eu já tenho gravado, tá? Então a gente disponibiliza. Baseado nos gaps que vocês apontam, que os líderes apontam, a gente monta um programa todo online para eles poderem assistir diretamente do computador. Identificação de comportamentos limitantes, inteligência emocional, hábito de pessoas de alta performance. Nós vamos montar isso aqui de acordo com a necessidade. Ok? Etapa número 6. Fiz o treinamento, recebi a evolutiva, fiz 5 sessões de coaching. Vamos reaplicar o estilo de liderança. Então, de novo... nós temos o estilo de liderança inicial e o pessoal vai responder de novo. Vai ter um outro estilo de liderança. Então, no começo do programa ele tem um resultado e no final do programa ele tem outro resultado. E qual que é o objetivo? A gente medir se ele conseguiu evoluir naqueles 2 estilos que ele tinha estabelecido com o coach. No nosso exemplo aqui, eu consegui passar o coaching de 38 para 65? Eu consegui baixar o laissez-faire para 51? E aí, nova devolutiva. De novo, o coach vai sentar com o líder e aí ele vai mostrar o gráfico antigo e o gráfico novo. E mostrar o quanto a pessoa evoluiu ou não evoluiu. E se ainda não evoluiu, vamos criar mais um plano de ação. E aí, por fim, vem o relatório individual e coletivo. A gente entrega para o RH, entrega para a diretoria um relatório individual que cada um dos líderes trabalhou, se conseguiu, não conseguiu, e um relatório também geral, coletivo. E um dos gráficos que a gente mostra nesse relatório coletivo é esse gráfico aqui. E essa é uma coisa interessante nesse programa, porque normalmente dá esse resultado. 25% das pessoas que participam do programa, elas atingem a meta e o objetivo. Ele tinha uma meta de coaching de sair de 38 e ir para 65, ele consegue, ele conquista. Ele tinha uma meta de baixar o laissez-faire de 51 para 25, ele consegue, ele conquista. 50% das pessoas, elas não batem a meta. Ele não consegue o número que foi estabelecido, mas você percebe uma evolução muito interessante. De repente o coach saiu de 38, foi para 62, 62. O laissez-faire de 51 foi para um 28, um 27. Poxa, houve uma evolução. Está precisando de um pouco mais de tempo para ele conseguir bater o número. Mas nossa, o que era antes para o que é hoje, ele evoluiu.
E infelizmente 25% das pessoas que passam pelo programa, elas não fazem movimentos. Elas continuam do jeito que estão. Por quê? Normalmente são dois motivos. O motivo número 1 é que durante o programa houve uma crise na área dela. Houve uma crise no departamento. E esse líder não conseguiu executar os planos que foram elaborados, o plano de ação que foi elaborado. Porque ele teve que ir muito para o operacional. Então, se ele não conseguiu executar o plano, ele não muda. Um outro motivo é que algumas pessoas não têm característica de liderança. Sabe, elas estão muito fora de um perfil do DISC para liderança. Elas podem evoluir, podem, mas talvez elas precisam de um pouco mais de tempo para isso, um pouco mais de desenvolvimento. Mas é muito interessante que normalmente é esse o resultado que dá. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E aí a gente entrega para a empresa os nomes, né? As pessoas que bateram as suas metas, as pessoas que não bateram, mas evoluíram bem, e aquelas que não fizeram movimento. Inclusive, esse gráfico, eu falo para ele, para os líderes, no começo, lembra da palestra de sensibilização? Eu falo que eu vou entregar esse gráfico aqui. É uma forma de fricção. Por quê? Porque eles ficam preocupados. Ele fala assim, opa, eu vou receber um treinamento, eu vou ser medido no início e vou ser medido no final. Deixa eu me entrar de cabeça nesse programa. Porque haverá uma medição. E eu não quero que meu nome saia aqui no 25, eu quero que ele saia aqui nesse outro 25. Né? Então, é uma forma também de fazer essa fricção. Bom, é isso, né? É exatamente esse conceito dos 3 Fs que eu tinha para te falar. Bom, vamos voltar lá para a câmera. Bom, tá aí. Se você quiser mais informações sobre esse processo, dá uma ligada para minha equipe, eu mando um e-mail, acha um formulário aqui no nosso site. Vamos marcar um horário, a gente pode conversar pelo computador, fazer um call pelo computador, pelo telefone, ou eu posso ir até a sua empresa e a gente conversar um pouco mais sobre isso e eu fazer uma proposta para você, para a gente fazer esse processo de mensuração, né? Implantar esse programa Liderar aí na sua empresa, ok? Trabalhando os 3 Fs que eu falei para você. Dá muito feedback, fazer o fundamento, que é o treinamento em si, e a gente trabalhar essa fricção, esse acompanhamento para medir o quanto cada uma das pessoas estão aplicando todo o seu aprendizado. Ok? Então entre em contato com a gente, vamos marcar uma conversa, eu quero te dar mais detalhes sobre esse processo. Obrigado, até logo.